irmãos? Não é fácil estar aqui. Como o Eliseu bem disse agora há pouco, existe uma grande expectativa por parte do Senhor com essa vida saudável. E eu imagino que também há uma expectativa por parte de todos vocês que estão aqui. E agora há pouco, um irmão chegou próximo a mim e fez a seguinte colocação: por detrás de tudo isso que nós estamos vendo, existe uma grande luta espiritual, né? Os irmãos não imaginam o tamanho dessa luta, né? Embora todos os irmãos que estarão aqui falando com vocês tiveram horas de preparo, noites de sono perdida, mas tudo isso aqui, todas essas horas de preparo, de estudos, de dedicação, ainda são insuficientes. Nessa manhã, o que nós mais precisamos é da misericórdia do Senhor, do poder que Ele tem. Só Ele tem o poder de poder abrir o nosso coração e colocar, como Eliseu bem falou também, uma única palavra. Então, longe de nós aqui, irmãos, querer pretensiosamente ajudá-los. Nós queremos apenas servir de canais para que o Senhor comunique a sua palavra e a sua palavra alcance o nosso coração. E o tema da nossa vida saudável é esse: a janela do coração de Deus. E esse também é o tema da nossa primeira mensagem: a janela do coração de Deus. A nossa intenção nessa manhã, por meio dessa palavra, é abrir uma janela pela qual todos nós possamos contemplar a pessoa mais importante do universo. A pessoa mais importante do universo é Deus. Não há ninguém mais importante, não há ninguém com a grandeza que Ele possui, não há ninguém que possua os seus atributos. Ele, sem dúvida, é a pessoa mais importante do Evangelho, do universo. Certamente todos aqui têm um certo conhecimento de Deus, mas eu quero que o Senhor me cubra com o sangue dele, afirmar algo aqui nessa manhã. Na verdade, eu imagino que a maioria, não apenas dos que estão aqui presentes, mas a maioria das pessoas, inclusive cristãos, não conhecem a Deus verdadeiramente. Tem um senso, uma noção do que é Deus, de quem Ele é, mas nunca ouviram, nunca tiveram uma experiência profunda com Ele a ponto de definir: Deus é isso. E a nossa preocupação nessa manhã é exatamente essa: fazer com que no final dessa mensagem todos nós possamos contemplar o rosto de Deus. Quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Atenas, no livro de Atos, capítulo 17, ele proferiu as seguintes palavras a partir do versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também no altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Veja que eles adoravam um Deus que eles não conheciam. Essa é a experiência de muitos cristãos, muitos filhos de Deus. Adoram um Deus que eles não conhecem.
o conhecimento que muitas pessoas têm de Deus é fruto de uma percepção humana, é resultado da perspectiva humana. Eu acho que Deus é isso. Para mim, Deus é isso. Para você, Deus seja outra coisa. O entendimento, o conhecimento de Deus para as pessoas é fruto da perspectiva que eles têm de Deus, da forma como eles o enxergam. E hoje, na verdade, nos últimos 100 anos, podemos assim dizer, surgiu uma cultura antropocêntrica no nosso meio, na sociedade, que fez com que toda a atenção fosse dada ao homem. O que as pessoas fizeram nos últimos 100 anos, irmãos, foi deixar Deus de lado e fazer do homem um Deus. Esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo que abandonou Deus, o verdadeiro Deus, sem mesmo o conhecer, e fez do homem um Deus. E é muito sério não conhecer a Deus, porque Ele é a pessoa mais importante do universo. E quando nós não conhecemos a Deus, os seus desígnios ficam escurecidos para nós. Aqui no livro de Jó, tem um versículo que nos ajuda a compreender isso. Aqui falando da experiência de Jó, no capítulo 38, versículo 2, versículo 1 e 2. Depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Esse aqui já é o 38º capítulo de Jó. Se você olhar o livro de Jó desde o capítulo 1, você vai ver a experiência de um homem que imaginava conhecer a Deus. Ele até mesmo era temente a Deus, se apartava do mal. Mas o conhecimento que ele tinha de Deus não tinha nada a ver com quem Deus era. E essa falta de conhecimento escureceu os desígnios, os planos que Deus tinha para a vida de Jó. Irmãos, Deus tem planos maravilhosos para nós. Mas para que esses planos possam ser revelados e ser vividos na nossa vida, nós primeiramente precisamos conhecer a Deus. E o nosso objetivo nessa vida saudável é apresentar para vocês o Deus das Escrituras. Não há outra forma de conhecer a Deus senão por meio da Bíblia. Qualquer outra tentativa de tentar decifrá-lo, de tentar compreender quem Ele é, não vai nos levar a lugar algum. Se nós queremos saber quem Deus é e fazer com que os seus desígnios se resplandeçam para nós, nós precisamos conhecer a Deus. Amém? Que tal você fechar o seu olho nesse momento e fazer uma pequena oração, pedindo ao Senhor para que você o conheça nessa manhã? Tá certo? Então, vamos fazer uma pequena oração, rogando ao Senhor que Ele se revele para nós. O entendimento que muitas pessoas têm de Deus é que Ele é como uma força do cosmos, abstrata, uma força impessoal. Deus não é uma força, Deus não é algo abstrato. Deus é uma pessoa. Vamos falar juntos? Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa, irmãos. E como pessoa que Ele é, Ele possui pensamentos, sentimentos e vontades. Se nós quisermos conhecer verdadeiramente a Deus, nós precisamos conhecer também quais são os pensamentos de Deus, quais são os sentimentos de Deus, o que Ele sente,
o que Ele pensa, qual é a sua vontade. Tudo isso é fundamental para nós compreendermos quem Deus é. Deus não é um ser inanimado, não é me ajuda? Um objeto que você... Como é que é o nome daquele negócio? Uma lâmpada do gênio, que você esfrega e aparece aquela fumaça, né? E diz, me diga, você tem 3 desejos hoje. Deus não é isso. O que você quer? Não, irmãos. Nós devemos perguntar para Deus: Deus, o que você quer? O que o Senhor está pensando? O que você está sentindo a meu respeito? Qual é o seu pensamento a meu respeito? Qual é a sua vontade a meu respeito? É assim que nós conhecemos a Deus. Amém, amados? E Deus é uma pessoa. Se você olhar as Escrituras, você consegue detectar a experiência de várias pessoas que tiveram o privilégio de se relacionar com Deus. No capítulo 5 de Gênesis, por exemplo, nós temos a história de Enoque. Irmãos, Enoque andava com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Enoque andava com Deus. Você já andou com Deus? Olha que experiência maravilhosa. Depois você tem no mesmo livro de Gênesis a experiência de Abraão. Abraão era amigo de Deus. Você não tem como construir amizade com algo abstrato, com algo impessoal. Não, Deus é uma pessoa. E Abraão foi amigo de tal pessoa. O livro de Êxodo conta a experiência de Moisés. Moisés via a Deus face a face. Face a face. Ele conhecia a face de Deus. Isso, irmãos, é algo maravilhoso. Deve ser a nossa expectativa, o nosso desejo diário. Andar com Deus, ser amigo de Deus, ver a face de Deus. Talvez nós não tenhamos um amplo conhecimento acerca de Deus. Talvez o conhecimento que você tenha acerca de Deus seja um conhecimento limitado. Você conhece alguns poucos aspectos de Deus. Talvez você não saiba muito a respeito dele, mas eu tenho uma coisa para dizer para você nessa manhã. Deus sabe muito a seu respeito. Você pode não saber muita coisa sobre ele, mas ele sabe muito sobre você. Por que é importante nós conhecermos a Deus? Porque quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. Não tem como o homem conhecer a si mesmo, saber verdadeiramente quem ele é, por que ele existe, para onde ele vai, sem conhecer a Deus. Deus é o nosso Criador, irmãos. Ele é a nossa origem. Então conhecer a Deus é fundamental para que nós possamos definir, saber de forma precisa quem nós somos. Você sabe quem você é? As pessoas no mundo têm mania, né, de rotular as pessoas. Ele é isso, aquela outra pessoa é assim, o outro é de outra maneira. Rotulam, apelidam, falam coisas. Até as redes sociais, você entra lá no Facebook, clica no botãozinho lá e ela vai falar o país que você deveria morar, né? Tá lá, Cazaquistão. Puxa, por que eu estou no Brasil, né? Meu país é o Cazaquistão. Teste de... Você nasceu para ser médico. Puxa, por que eu fiz fisioterapia? Por que eu fiz fisioterapia? Tinha que ser medicina. Só Deus pode nos definir, irmãos. Só Deus pode nos definir. Qualquer outra definição acerca de quem nós somos, que não proceda de Deus, é vazia, é nula, não tem sentido. Se você quer encontrar o verdadeiro sentido da vida humana, se volte para Deus. Pergunte para Ele. Louvado seja Deus. Quando Pedro, todos conhecem o Pedro da Bíblia. Pedro
antes de conhecer a Jesus, quem ele era, o que ele fazia. Pedro era um pescador simples, um simples pescador, talvez sem perspectiva futura. Qual era a perspectiva de um pescador no primeiro século? Qual era o futuro para um pescador no primeiro século? Vivia de pesca. Imagine hoje, né? Com as técnicas de pesca que tem hoje. Pedro não tinha muito futuro. Mas um dia ele conheceu Jesus. Aleluia! Ele começou a andar com Jesus. Começou a conviver com Jesus. A ver como ele falava, como ele pensava, como ele decidia as coisas. Pedro começou a compreender os sentimentos de Jesus, os pensamentos dele. E um dia, Jesus se voltou para os seus discípulos, no capítulo 16 do livro de Mateus, e fez a seguinte pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O Senhor estava preocupado. Muitas pessoas estão próximas a mim, me seguem, me acompanham já há um tempo, já comeram do pão que eu multipliquei, do peixe, viram coisas maravilhosas acontecer por meu intermédio. Mas eu quero saber uma coisa: o que as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E todos foram enquadrados com aquela pergunta. Ninguém conseguiu responder. Alguns chutaram: eu acho que ele é Jeremias, João Batista, algum dos profetas. Veja, irmãos, as pessoas estavam andando com ele. O povo estava ali o tempo inteiro observando o Senhor, mas eles não sabiam quem era o Senhor. Mas Pedro, num lampejo de coragem, no versículo 16, diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa. Pedro provou conhecer Jesus. E no versículo 17 diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Eu estou falando de Pedro, mas antes nós o conhecemos como Pedro. Mas antes de conhecer a Jesus, ele era conhecido como Simão Barjonas. Todos o conheciam dessa forma. Quem é ele? Ele é um Simão, um qualquer. É um Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus fez aqui, irmãos? Logo após Pedro conhecer quem era Jesus, Jesus revelou quem Pedro era. Você não é Simão, você é Pedro. Você não nasceu para pescar homens, você nasceu para ser uma pedra na edificação da minha igreja. Sabe, irmãos, quando nós conhecemos o Senhor, Ele revela quem verdadeiramente nós somos. Talvez lá fora você seja conhecido como o bom aluno, o bom profissional, o bom dentista, o bom servidor público, o bom universitário. Mas nessa manhã o Senhor quer olhar para você, o Senhor está olhando para você e Ele quer dizer algo. Você não é isso. Você é uma pedra na minha edificação. Esse é o verdadeiro sentido da sua vida. Eu te criei para isso. Eu não te criei para ser um bom universitário, um bom profissional, embora tudo isso seja importante. Mas nós fomos criados para compor a edificação da igreja. Louvado seja o Senhor. Então conhecer a Deus nos permite, irmãos, conhecer a nós mesmos. Amém?
Então, se você quer saber mais acerca de você, não entre naquelas pesquisas do Facebook, tá? Elas são furadas. Se volte para a Bíblia, se volte para Deus, você vai saber quem é você, para que você foi feito. Louvado seja o Senhor. Quando eu era criança, cantava uma música que dizia bem assim: quando eu crescer, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser alguém cheio de vida. Eu quero ser alguém que ame a Deus. Eu escolho ser um homem de Deus. Embora sendo apenas um garoto, a escolha é clara para mim. Um homem de Deus é o que eu quero ser. Essa música marcou a minha infância. Eu sempre soube que eu nasci para servir a Deus. Isso nunca foi uma dúvida para mim. Desde cedo, eu cresci com essa convicção. Esse hino, inclusive, se perdeu. Talvez poucos aqui saibam que hino é esse. Mas ele mudou a minha vida. Quando criança, eu cantava: quando eu crescer, eu quero ser um homem de Deus. Esse é o sentido da minha vida, irmãos. E esse é o sentido para a sua vida também. Você não nasceu para fazer o que você está fazendo hoje. Você nasceu para servir a Deus. Você nasceu para ser um homem e uma mulher que expressa a Deus. Esse é o sentido da vida. E hoje eu tenho filhas. E o que eu ensino para elas é exatamente isso. Quando vocês crescerem, vocês vão ser mulheres de Deus. Um dia, no carro, uma filha minha me perguntou: pai, você vê Deus? Você já ouviu a voz de Deus? Eu disse para ela: já, filha. E ela continuou: eu nunca ouvi a voz de Deus. Como é a voz de Deus, pai? Ela tem 4 anos. Eu falei para ela: filha, Deus fala comigo com a Bíblia. A palavra da Bíblia é a palavra de Deus. Todas as vezes que a sua mãe lê uma história da Bíblia para você, é Deus falando com você na voz da sua mãe. Toda vez que você ouvir uma canção que fala de Deus, é Deus naquela canção. Irmãos, conheçam a Deus. Isso faz toda a diferença na vida de um cristão. Não se contente com a noção que talvez você tenha de quem é Deus. Talvez nós estejamos ainda na superfície de quem Ele é. Há coisas profundas a respeito de Deus que nós não conhecemos ainda. Mas eu quero desafiar todos vocês que estão aqui: se aprofundem nesse conhecimento. Conheçam a Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. E Deus tem um evangelho. O evangelho é o plano de Deus para o homem. É a janela pela qual nós podemos conhecer o seu coração. Porém, a verdade do evangelho, lamentavelmente, nos últimos séculos, tem sido a verdade mais desprezada entre os filhos de Deus.
ela foi reduzida a uma pequena oração de conversão, algo que diz respeito apenas aos incrédulos, um assunto que se resolve em 5 a 10 minutos. Hoje, no meio cristão, lamentavelmente, o evangelho foi reduzido a uma moeda de conversão, a algo capaz de transformar alguém num filho de Deus. Irmãos, o evangelho é muito mais do que isso. O evangelho revela o coração de Deus. O evangelho revela o plano de Deus para cada um de nós. Não trate o evangelho como algo simples, como algo que você experimentou um dia e acabou. Talvez alguns digam que a verdade sobre a segunda vinda de Cristo seja uma verdade complexa, uma verdade profunda, a verdade sobre a igreja, sobre o homem tripartido, tantas outras verdades que a Bíblia tem para nós. Mas a verdade mais profunda que a Bíblia apresenta é o evangelho. Nós vamos passar nossa vida inteira, talvez nunca conseguiremos compreender o que é o evangelho. A falta de entendimento acerca do que é o evangelho seja o resultado de poucos cristãos viverem uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida dedicada a Deus, uma vida com propósito. O evangelho é a base para qualquer cristão desenvolver uma vida de santidade. Não tem como nós vivemos uma vida santa se nós não compreendemos o evangelho. E hoje existe uma força empregada por Satanás, que é o Deus desse século, que trabalha para cegar o entendimento das pessoas acerca do que é o evangelho, a luz do evangelho. Há uma força que tenta encobrir essa luz. Por isso eu disse nessa manhã, isso aqui é uma luta espiritual. É uma luta espiritual. Conhecer o evangelho, irmãos, isso é profundo demais. Não sei se vocês conseguem compreender o que eu estou falando. Quando a luz do evangelho brilha para alguém, essa pessoa muda todas as coisas. Ela muda o propósito da vida dela. Ela muda a direção que ela vinha tomando. Para mim não há conversão mais impactante na história do que a conversão do apóstolo Paulo. Paulo era uma pessoa tão difícil, um perseguidor, alguém que devastava a igreja de Deus, com ideologias sobre o judaísmo profundas, enraizadas na sua estrutura, que o impedia ver quem era Deus, qual era o plano de Deus. Mas um dia Paulo viu uma grande luz no caminho para Damasco. Está registrado em Atos capítulo 9. E aquela luz foi tão forte que mudou a vida dele para sempre. Paulo nunca mais foi o mesmo. De perseguidor, ele passou a ser alguém que alguém que perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. Paulo se tornou alguém que levava as pessoas a invocar o nome do Senhor. Foi uma mudança gloriosa que aconteceu na vida dele. E é exatamente essa mudança que o Senhor espera que aconteça na nossa vida. Talvez você já tenha tido uma experiência com o evangelho, mas a luz do evangelho, irmão, não pode se apagar na nossa vida. Aquela luz que um dia brilhou precisa continuar brilhando. Todos os dias nós vamos olhar para o evangelho e relembrar o propósito de Deus ter nos salvado. Amém, irmãos?
Louvado seja o Senhor. E o Evangelho, como nós dizemos há pouco, ele apresenta o plano de Deus para o homem. E o plano de Deus para o homem, irmãos, é algo maravilhoso, é algo que foge à compreensão humana. Nenhuma mente é capaz de entender a grandeza do plano de Deus, a profundidade do plano de Deus, a extensão do plano de Deus. É algo inimaginável aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas louvado seja o Senhor, porque o seu plano foi descrito nas Escrituras. O Senhor revelou o seu plano nas Escrituras. Se você abrir o livro de Salmo, no capítulo 139, lá diz que os planos de Deus, os pensamentos de Deus são incontáveis. A Bíblia não apresenta todos os planos de Deus para nós, porque são incontáveis. Talvez nós vamos passar a eternidade inteira para compreender a grandeza do plano de Deus. Mas a Bíblia apresenta alguns pontos importantes acerca desse plano que precisa ganhar o nosso coração, que precisa nos impressionar e precisa impactar a maneira como nós vivemos. Então vamos considerar alguns dos aspectos do plano de Deus aqui no livro de Efésios. A maioria dessas coisas que nós estamos falando são coisas que vocês já ouviram falar. Talvez alguns tenham uma capacidade maior de estar aqui falando para vocês com mais profundidade, com mais maestria. Mas o ponto aqui não é apenas conhecer. Nós precisamos ter uma experiência com cada item desse aqui que nós vamos falar. Amém, irmãos? O primeiro item do plano de Deus para o homem está aqui no capítulo 1 de Efésios, versículos 4 e 5. Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Primeiro item que eu quero considerar com vocês nessa manhã, irmãos, com respeito ao plano de Deus, é a sua eleição e predestinação. Você sabe a profundidade do significado disso? O que significa ter sido eleito e predestinado por Deus antes da fundação do mundo? Irmãos, isso é algo maravilhoso. Sabe por que Deus te escolheu? Porque Ele quis. Porque Ele quis. Não é a nossa escolha, é a de Deus. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Ele quis. Não é a nossa escolha, é a dele. Deus escolheu a cada um de nós. Eu não sei o que Deus viu em mim, mas eu o louvo por ter sido escolhido por Ele. E você também deveria louvar a Deus por ter sido escolhido por Ele. Isso, irmãos, é algo maravilhoso. Ser escolhido é algo maravilhoso. Porque toda escolha, ela também fala de uma não escolha. O Senhor escolheu uns e não escolheu outros. Isso mostra também a misericórdia de Deus. Deus tem uma misericórdia imensa por cada um de nós, irmãos. Deus nos escolheu. Amém, irmãos? Deus nos escolheu. Isso nos torna especiais. Não tem como falar de escolha e não lembrar do futebol. Você vai jogar sempre assim. Vamos tirar o time. Quem é que tira? O melhor e o dono da bola.
né, o dono da bola. É sempre assim, né, Vinícius? Você era o melhor ou o dono da bola? Puxa. Para ser escolhido, né? É sempre assim, né? Todo mundo sabe, Vinícius, todo mundo sabe. Ele sempre foi o dono da bola, né? Sempre foi o dono da bola. Mas ó, é sempre assim, o melhor e o dono da bola. Vamos lá, para o ímpar, pá, ímpar. Aí começa a tensão dos demais. Sorriso, né? Puxa a carteira, mostra alguma coisa, controle do videogame mais tarde. Aí começa. Fulano, aí vai lá. Ciclano, né? O outro. Você vai ficando. Meu Deus. Já começa assim a TV, primeira próxima. Você sabe, né, Vinícius? Mas tu era a primeira ou a segunda próxima? Porque tem isso também. Aí o pior, a humilhação da humilhação da humilhação da humilhação é essa. Você ficou de fora, aí monta a próxima. Aí o cara já fala, ó, primeira próxima, aí fala, deixa eu ir no teu time. Não, vai na segunda próxima. Nem na próxima você entra. Nem na próxima você entra. É terrível. Irmãos, Deus olhou para você e falou, eu quero você no meu time. Você está no time que vai ganhar. Hoje nós estamos nas vésperas da Copa do Mundo. E há um zoom sobre quem vai ganhar a Copa. A cada 4 anos é a mesma coisa. Quem são os favoritos para a Copa? Aí começa, vamos lá, eu vou nesse aqui, eu vou naquele outro, eu vou nesse outro. Irmãos, nós estamos no melhor time. Nós estamos no time onde nós temos a certeza que a vitória é nossa. Você está no time de Deus. Você está no time do vencedor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é para elevar o nosso moral. Amém, amados? Louvado seja o Senhor. E ser escolhido por Deus também, aqui diz que nós somos escolhidos para ser santos, para ser separados, para sermos um povo distinto. Ser escolhido por Deus, irmãos, precisa produzir um viver distinto, um viver diferente, um viver separado. Porque o Senhor já nos separou, e o Senhor já nos predestinou. Amém? Louvado seja o Senhor. E o Senhor não apenas nos criou antes da fundação do mundo, o Senhor também um dia nos criou. Ele nos criou, irmãos, isso é algo maravilhoso. Talvez você pense que você nasceu no dia que sua mãe disse que você nasceu. Mas todos nós aqui fomos criados em Adão. E nós fomos criados por Deus. Se você olhar para o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, quando fala da forma como o homem foi criado, irmãos, tem coisa aqui para se considerar. Versículo 26 diz assim, ó, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, aqui diz, façamos a nossa imagem. Veja que não é uma pessoa falando apenas, é uma entidade. É o Pai, o Filho e o Espírito. Se você olhar a criação, os itens anteriores ao homem, tudo foi, disse Deus, haja. Disse Deus, haja. Disse Deus, haja. E as coisas aconteciam. Mas quando ele foi criar o homem, o Pai, o Filho e o Espírito se juntaram, se reuniram, pensaram e nos criaram. Você é o fruto de uma conferência divina. Paz, isso é algo maravilhoso, irmãos.
Houve muitos pensamentos a seu respeito. Muitas considerações foram feitas pelas maiores autoridades desse universo. O Pai, o Filho e o Espírito. Aqueles a quem nós demos glória no hino que nós cantamos. E eles se reuniram e decidiram nos criar. E nós não fomos criados de qualquer maneira. Nós fomos criados à imagem de Deus. A imagem diz respeito ao interior. E significa que o nosso interior é igual ao interior de Deus. Eu e você fomos presenteados com Deus, por Deus, com uma mente, com uma vontade e uma emoção. Sabe por que você se alegra? Porque Deus também tem a capacidade de se alegrar. Toda vez que você estiver alegre, você tem que pensar nisso. Deus também se alegra. Toda vez que você ficar triste, estiver entristecido, lembre-se, Deus também tem sentimentos. Quando você decidir alguma coisa, pense, Deus também tem desejos. Eu e você fomos criados à imagem de Deus, com as mesmas características interiores que Ele possui. Irmãos, isso é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Você consegue pensar. Você consegue sentir. Você tem desejos. Tudo isso foi Deus quem te deu. Louvado seja o Senhor. E nós somos criados também, irmãos, com uma grandeza no nosso interior chamada Espírito. Irmãos, o Espírito é uma grandeza, é algo maravilhoso. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou o universo, o Deus maravilhoso sobre o qual nós estamos falando, colocou um receptor no seu interior, pelo qual, que com esse receptor, você consegue contatar a Deus a todo tempo. Isso é algo maravilhoso. É como você tivesse o telefone de uma autoridade máxima. Quando o SEAP estava na chácara, né, um tempo atrás lá no Paraná, aí chegou lá, aí tem um irmão policial naquela redondeza lá, o irmão Valdemar. Ele é o quê? Sargento? É o quê, Valdemar? Sargento. Tá ali, ele ali, ó. Olha aqui. Tô falando dele, ele tá ali. Ele é sargento, trabalha na Getop. Imagina. Vou falar coisa boa, tá, Valdemar? Valdemar falou assim: irmão, tá aqui meu telefone. Qualquer necessidade, princípio de ocorrência, não liga no 90, liga pra mim. Foi. Pode ligar aqui que imediatamente eu aciono. Se eu tiver de plantão eu vou lá. Se eu não tiver, eu ordeno uma viatura para ir lá. Imagina um telefone desse. É melhor que 190. Imagina. Depois vocês pegam o telefone com o Valdemar, tá? Qual que é, Valdemar? Tá aqui. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Deus colocou um espírito no seu interior. A qualquer momento, qualquer hora que você precisar dele, você pode chamá-lo. E ele vai estar disponível com uma viatura para você. Melhor que a Getop. Louvado seja o Senhor. Você tem noção do que é ter um espírito humano? Isso é ter um espírito. É ter a capacidade, o poder. A hora que você quiser. Irmãos, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Louvado seja o Senhor. Mas esse homem que Deus criou, um dia ele foi corrompido por Satanás.
ele caiu. Ele foi até as profundezas do lugar mais terrível que o homem pudesse encontrar. Satanás levou o homem para a lama e ele conseguiu enganar o homem, seduzi-lo e o corrompeu. O homem caiu, se tornou um pecador. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que significa ser um pecador? Grande problema das pessoas ouvirem demais certas coisas é que com o tempo elas perdem o peso, elas perdem significado, elas se tornam comuns. Quando a Bíblia fala assim, todos pecaram, nós deveríamos tremer diante dessa frase. Por que nós não trememos? Porque nós perdemos a noção do significado do pecado. Você não faz ideia do que é ser um pecador. Ser um pecador significa ter um problema com a pessoa mais importante do universo. O que separa um pecador de um lago de fogo é uma fina camada. Pecado é a coisa mais cruel que existe nesse universo, mais nociva, é a origem de todos os males. E eu não vou me aprofundar aqui, que não vou atrapalhar outro irmão que vai vir depois de mim. Mas nós não temos noção do que é o pecado. Não temos noção. Pecado arruinou o homem nas suas três partes. Sabe essa alma maravilhosa que Deus nos deu, composta de mente, vontade e emoção? Foi corrompida. Foi completamente corrompida. O homem tem dificuldade de pensar em Deus, tem dificuldade de amar a Deus. O homem tem dificuldades de buscar a Deus. Por que é uma luta, até mesmo entre os cristãos, de buscarem o Senhor diariamente, de desejarem o Senhor, de tocarem no Senhor? Porque a nossa alma foi corrompida. Você percebe isso? Nosso corpo foi transmutado em carne. Ele se tornou a residência oficial do pecado. E o nosso espírito, que é o receptor, o único meio pelo qual nós podemos contatar a Deus, foi mortificado. É como um celular que caiu na água, não funciona mais. Está lá, mas não funciona, né? Quem pode emprestar um celular para colocar na água aqui, só para poder? Não? Por quê? Você gosta do seu celular, né? Eu também gosto do meu, por isso que eu não uso o meu. Vai que alguém pudesse se voluntariar? Alguém se voluntaria? Não. Foi isso que aconteceu com o nosso espírito, irmãos. Ele foi mergulhado, foi encoberto pelo pecado e perdeu função. Isso é muito triste. Foi isso que a queda fez com o homem. O pecado trouxe uma condenação sobre nós, trouxe maldição sobre nós. Isso não é simples. O que acontece é que a gente não consegue perceber o pecado, porque nós vivemos no mundo de pecado. O homem não consegue perceber o que é o pecado, a gravidade do pecado, assim como um peixe não consegue perceber o quanto que ele está molhado dentro da água. Ele não consegue. Mas Deus, no seu plano maravilhoso, Ele não olhou esse homem caindo e ficou sem fazer nada. Deus, mais uma vez, pensou em cada um de nós. Sabe o que Ele fez, irmãos?
E ele elaborou um plano maravilhoso. Deus entregou o seu único filho como um sacrifício pelo nosso pecado. As pessoas olham para a história de Abraão, leem aquela cena maravilhosa do pai carregando o seu filho, subindo um alto monte, Monte Moriá, com a lenha nas costas, ainda botou o menino para carregar a lenha. Não é isso? Vocês lembram disso? E sobe o monte, pai, cadê o novilho? Como é que é? Cordeiro. Cadê o cordeiro que nós vamos sacrificar? E o Abraão, meu filho, fique tranquilo, Deus vai prover. E o menino sobe em obediência ao pai. O pai pede, deita agora aqui no altar. E o menino deita, se sujeita àquele ritual. Ele sabia o que viria depois. O pai pega um cutelo, uma faca, levanta o cutelo para poder ferir o seu filho e matá-lo. E o que aconteceu? Quem lembra? Deus o impediu, não foi isso? Tirou o cutelo da mão de Abraão e providenciou um cordeiro para ser morto. Todo mundo olha para essa história e acha ela bonita, vê a provisão de Deus. Poxa, Deus cuida de todos nós. Mas o que Deus fez naquele momento foi tirar o cutelo da mão de Abraão, e ele mesmo com as suas próprias mãos cravou no seu filho na cruz. Milhares de anos depois, com aquele mesmo cutelo, Deus Pai colocou o seu filho na cruz e o fez morrer por cada um de nós. Isso é algo inexplicável. Quando vocês se tornarem pais, vocês vão compreender o que eu estou falando. Entregar um filho para morrer por inimigos, irmãos, isso é algo inimaginável. Inimaginável. Mas Deus fez isso. E Jesus morreu na cruz por cada um de nós. E Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos viver. Sabe por que você vive? Porque Ele morreu. Sabe por que nós podemos hoje cantar? Porque Ele morreu. Mas a morte não foi o ponto alto da redenção de Cristo. Depois de 3 dias Ele ressuscitou. Aleluia! Como sinal que Deus aprovou aquele sacrifício. E na sua ressurreição Ele se tornou o Espírito que dá vida. E hoje, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Deus que antes estava fora de nós, como Espírito, hoje Ele está dentro de nós. Ele está no nosso Espírito. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Deus está no seu Espírito. Fala, Deus está no meu Espírito. Irmãos, isso é algo maravilhoso. E não somente isso. No plano de Deus, você sabe o que Ele fez? Quando o seu Espírito entrou em nós, foi expedido um exame de DNA. Satanás queria a nossa guarda. Ele é meu filho, ele é meu filho, ele é meu filho. Deus foi lá e falou, não, eu quero outro exame. Ele tem pecado, olha aí, ele tem pecado. Eu quero outro exame. E foi expedido um novo exame. Sabe o que deu? Filho de Deus. Eu e você, irmãos, somos filhos de Deus. Isso é algo maravilhoso, irmãos. De pecadores arruinados, sem esperança, nós somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. E como filhos, nós ganhamos uma casa. Nós temos uma casa. Você sabe o que significa isso?
Você não é alguém jogado. Hoje em dia, lamentavelmente, tem mães que após terem os seus filhos, os jogam no lixo, deixam nas ruas, colocam numa caixa e deixam na frente de outra casa, na expectativa de que alguém pegue aquela criança para cuidar. Deus não fez isso, irmãos. Deus não nos deu a sua vida. Ele não colocou o seu Espírito dentro de nós para nos deixar soltos nesse mundo perverso. Sabe o que Ele fez? Ele nos levou para a casa dele. Quero ler um texto com vocês, em 2 Samuel capítulo 9. Aqui conta a história de um homem chamado Mefibosete. 2 Samuel 9, versículo 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Por amor de Jonatas? Irmãos, Deus um dia olhou para nós, não olhou para a nossa condição terrível. Ele falou: eu vou usar de bondade para com você. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, da vontade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Nós éramos esse aleijado de ambos os pés. Eliseu falou aqui no início: nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós é digno de estar na presença de Deus. Nós não apenas não somos dignos, como não temos condições de ir até Ele, porque o pecado nos aleijou. Por isso as pessoas não conseguem ir até Deus. Mas o versículo 4 diz: e onde está? Um dia Deus procurou saber onde você estava. Um dia você estava em algum lugar, Deus pensou em você e falou: onde está? Eu quero saber onde ela está, onde ele está. Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. A palavra Maquir significa vendido. Nós estávamos vendidos ao pecado em Lodebar. Lodebar significa sem pasto, sem suprimento. Essa era a nossa condição quando Deus nos encontrou: vendidos ao pecado e sem suprimento, morrendo de escassez. Mas olha o versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. Amém. Foi Deus quem nos trouxe, irmãos. Não fomos nós que fomos até Ele. Nós nem tínhamos condições, nós éramos aleijados. Versículo 7. Não, perdão, versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Irmãos, hoje nós nos assentamos na mesa de Deus, comemos pão com Ele. Que mudança gloriosa! Versículo 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda o seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Irmãos, Deus nos trata como seus filhos, porque de fato é isso que nós somos. Mas olha que coisa maravilhosa, versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Veja que a história faz questão de registrar que, embora ele tenha sido mudado na sua posição de alguém que estava vendido na escassez, agora ele estava na casa do rei, comendo o pão do rei,
mas ele não podia se esquecer que era aleijado. Para que isso? Para que ele não se esquecesse aquilo que Deus fez por ele. Nós jamais podemos esquecer o que Deus fez por nós. Hoje nós estamos na casa dele, que é a igreja, o lugar onde Deus está nos preparando para um dia reinarmos com o Senhor. Amém? Tudo isso, irmãos, quando a gente olha para finalizar, quando a gente olha para esse quadro todo do plano de Deus, Paulo teve essa experiência no capítulo 11 de Romanos, e ele teve uma reação, e essa é a reação que o Senhor espera que todos nós tenhamos. Capítulo 11 do livro de Romanos, versículo 33 em diante, Paulo diz: ó profundidade, vamos ler juntos, irmãos? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? E para ele são todas as coisas. Eternamente. Amém. Aleluia. Isso aqui é um louvor. Isso aqui é um louvor. Isso é um louvor. Paulo ficou tão impressionado com os planos de Deus, com o que Deus havia pensado a seu respeito, que ele louvou a Deus. Que plano maravilhoso! Quando eu olho para tudo isso que Deus fez, só me resta uma coisa: louvar a Deus. Louvar a Deus, bendizer a Deus, adorar a Deus. Em Apocalipse capítulo 4, nós temos uma cena maravilhosa. Os anjos se prostram diante de Deus. E eles depositam aos seus pés as suas coroas. E eles cantam a Deus. Eles clamam: Santo, Santo, Santo. O que foi que os anjos viram que os fizeram se prostrar? O que foi que os anjos viram que os fizeram depositar suas coroas aos pés daquela visão? Irmãos, eles viram a Deus. Eles viram o Deus das Escrituras. Eles viram esse plano maravilhoso. Não tem como você olhar para esse plano e não louvar a Deus, e não ficar maravilhado com Ele. Louvado seja o Senhor. Então nós queríamos concluir a nossa mensagem louvando a Deus.